Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, escrevem à Igreja de Deus que está em Corinto, junto com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, também é para o consolo de vocês, o qual produz em vocês paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Nossa esperança a respeito de vocês é firme, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, também o serão da consolação. Não queremos, irmãos, que ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos excessivamente sobrecarregados, além de nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Sentimos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão grande morte, e ainda nos livrará, e em quem temos esperado que também ainda continuará a nos livrar. Vocês também nos ajudarão com as suas orações, para que, pela intercessão de muitos, o dom que nos foi concedido seja motivo de muitos darem graças por nós. O motivo da nossa alegria é este: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana, mas com a graça divina, temos vivido no mundo, e especialmente em relação a vocês. Pois não lhes escrevemos nada além do que podem ler e entender, e espero que entendam totalmente, como já em parte entenderam, que somos a sua glória, assim como vocês também serão a nossa, no dia do Senhor Jesus. Com esta confiança, quis primeiro ir até vocês, para que recebessem uma dupla bênção. Quis passar por vocês, ir a Macedônia, e de lá voltar a vocês, para então ser encaminhado por vocês à Judéia. Ao pensar nisso, será que fui leviano? Ou o que decido segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra para vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Por isso também, por meio dele, é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Ora, é Deus quem nos confirma, a nós e a vocês, em Cristo, e quem nos ungiu. Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para poupar vocês, ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, mas cooperamos para que tenham alegria, porque vocês estão firmes na fé. Segunda aos Coríntios, capítulo 2. Resolvi, em mim mesmo, não ir outra vez a vocês com tristeza. Pois, se eu os entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que foi entristecido por mim? Escrevi como escrevi, para que, quando eu fosse, não tivesse tristeza da parte dos que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês que a minha alegria é a de todos. Foi em grande aflição, com angústia de coração e muitas lágrimas, que lhes escrevi, não para que fossem entristecidos, mas para que soubessem o grande amor que tenho por vocês. Se alguém causou tristeza, não me entristeceu apenas a mim, mas, em parte, para não exagerar, a todos vocês. Basta a essa pessoa a repreensão feita pela maioria. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que confirmem o amor para com ele. Pois também foi por isso que escrevi, para ter a prova de que vocês são obedientes em tudo.
A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, e o que perdoei, se é que tive alguma coisa a perdoar, por causa de vocês o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta me foi aberta no Senhor, não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei o irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e parti para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo, e por nosso intermédio manifesta, em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Porque somos para Deus o bom perfume de Cristo, entre os que são salvos e entre os que se perdem. Para estes, somos cheiro de morte para a morte, mas, para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem é suficiente para essas coisas? Pois não somos, como muitos, mercadores da palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como enviados de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 3. Será que começamos outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vocês são carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como se viesse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos tornou ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com tanta glória que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação teve glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. De fato, até o que foi glorioso, neste respeito, já não é glorioso, quando comparado com a glória que é superior. Porque, se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim do que se desvanecia. Mas as mentes deles se endureceram, pois até hoje o mesmo véu permanece na leitura da antiga aliança, sem ser retirado, o qual somente em Cristo é removido. Até hoje, quando Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas vergonhosas que se escondem, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados,
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Pois nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, mas em vocês, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Tudo isso é por amor de vocês, para que a graça, multiplicando-se, faça abundar as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não fixamos os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Pois, enquanto estamos neste tabernáculo, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, se é que, estando vestidos, não seremos achados nus. Porque, enquanto estamos neste corpo, gememos e nos angustiamos, por não querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi Deus quem nos preparou para isso e nos deu o Espírito como garantia. Portanto, temos sempre confiança, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Temos, contudo, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, seja bem ou mal. Assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, e Deus é quem conhece bem o que somos, e espero que também a consciência de vocês nos reconheça. Não nos recomendamos outra vez a vocês, mas damos ocasião de gloriar-se por nós, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Pois, se enlouquecemos, é para Deus, e, se conservamos o juízo, é para vocês. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um só morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, de agora em diante, não conhecemos ninguém segundo a carne, e, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Rogamos em nome de Cristo, reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, nos tornássemos justiça de Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo 6. Como cooperadores de Deus, também vos exortamos a que não recebam em vão a sua graça. Pois ele diz, no tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. Eis, agora, o tempo aceitável, eis, agora, o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, mas em tudo nos recomendamos como servos de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus,
pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, na honra e na desonra, na má fama e na boa fama, tidos por enganadores, e, no entanto, sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. A nossa boca está aberta para vocês, ó Coríntios, o nosso coração está dilatado. Não estão limitados em nós, mas estão limitados nos próprios afetos de vocês. Portanto, em recompensa, falo como a filhos, dilatem também o coração de vocês. Não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda aos Coríntios, capítulo 7. Portanto, amados, tendo essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Acolham-nos em seus corações. A ninguém tratamos injustamente, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo isso para condenar vocês, porque já lhes disse antes que estão em nosso coração, para juntos morrermos e juntos vivermos. Tenho grande confiança em vocês e muito me orgulho de vocês. Estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda a nossa tribulação. Porque, quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que recebeu de vocês. Ele nos contou da saudade, do pranto e do zelo que tem por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Porque, se os entristeci com a minha carta, não me arrependo. Embora tivesse me arrependido por um momento, vejo que aquela carta os entristeceu apenas por pouco tempo. Agora me alegro, não porque foram entristecidos, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Vocês foram entristecidos segundo Deus, de modo que não sofreram nenhum dano da nossa parte. Pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês: que dedicação, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de justiça. Em tudo vocês mostraram que são inocentes nesse assunto. Portanto, ainda que eu tenha escrito, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a injustiça, mas para que o zelo de vocês por nós fosse manifestado diante de Deus. Por isso fomos consolados. E, além da nossa consolação, mais ainda nos alegramos pelo gozo de Tito, porque o espírito dele foi revigorado por todos vocês. Pois, se diante dele me orgulhei de vocês em alguma coisa, não fiquei envergonhado. Mas, assim como tudo o que dissemos a vocês foi verdadeiro, também o que dissemos diante de Tito se mostrou verdadeiro. E o carinho dele por vocês cresce ainda mais, quando lembra da obediência de todos, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me de poder confiar em vocês em tudo. Segunda aos Coríntios, capítulo 8. Também queremos que vocês saibam, irmãos, da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Pois, em meio a muita tribulação, a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordaram em grande generosidade. Dou testemunho de que, segundo as suas posses e até além delas, contribuíram voluntariamente,
pedindo-nos com muita insistência a graça de participarem da assistência destinada aos santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas a si mesmos se entregaram primeiro ao Senhor, depois, a nós, pela vontade de Deus. Por isso, recomendamos a Tito que, assim como já havia começado, completasse essa obra de graça entre vocês. Mas, assim como em tudo vocês são abundantes, em fé, em palavra, em conhecimento, em dedicação e no amor para conosco, façam com que também sejam abundantes nessa graça. Não digo isso como mandamento, mas, para provar pela dedicação de outros, a sinceridade do amor de vocês. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, pela pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Nisso dou a minha opinião, pois isso lhes convém, já que desde o ano passado vocês começaram não só a fazer, mas também a querer. Agora, completem a obra, para que, assim como houve prontidão em querer, haja também em realizar, segundo o que vocês têm. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois não é para que outros tenham alívio e vocês sejam sobrecarregados, mas para que haja igualdade. No presente tempo, a abundância de vocês supre a falta deles, para que também a abundância deles supra a falta de vocês, e assim haja igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e quem recolheu pouco não teve falta. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação por vocês. Porque ele aceitou o nosso pedido e, sendo muito dedicado, partiu voluntariamente para ir até vocês. E com ele enviamos o irmão que é louvado em todas as igrejas por causa do Evangelho. Não apenas isso, mas também foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro nessa obra de graça que administramos para a glória do Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar que alguém nos censure por causa dessa abundante oferta que administramos, pois cuidamos para fazer o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos ainda o nosso irmão, cujo zelo, muitas vezes experimentamos em muitas coisas, e agora muito mais confiante por causa da grande confiança em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador para com vocês. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Portanto, diante das igrejas, mostrem para com eles a prova do amor de vocês e da nossa razão de nos orgulharmos de vocês. Segunda aos Coríntios, capítulo 9. Quanto à assistência aos santos, é desnecessário escrever a vocês, pois conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho entre os macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado a muitos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso orgulho a respeito de vocês não seja anulado nesse ponto, a fim de que estejam preparados, como tenho dito. Para que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não dizer vocês, não sejamos envergonhados por essa confiança. Por isso, achei necessário recomendar aos irmãos que fossem adiante de mim até vocês e preparassem de antemão a oferta generosa que prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E digo isto: quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura também colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também multiplicará a sementeira de vocês e aumentará os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por nosso intermédio, resulta em ações de graças a Deus. Porque a prestação desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Pela prova dessa ministração, muitos glorificarão a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo,
e pela generosidade de vocês em repartir com eles e com todos. E, orando eles por vocês, terão grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que há em vocês. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Segunda aos Coríntios, capítulo 10. Eu mesmo, Paulo, pela mansidão e benignidade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que quando presente pareço humilde entre vocês, mas ausente ouso em falar. Peço que, quando estiver presente, não precise ser ousado com a confiança com que penso usar contra alguns que acham que andamos segundo a carne. Pois, embora andemos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Olhem para o que está evidente. Se alguém confia que é de Cristo, pense consigo mesmo outra vez que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Pois, ainda que eu me glorie mais um pouco da nossa autoridade, que o Senhor nos deu para a edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei disso. Para que não pareça querer amedrontá-los por meio de cartas, porque alguns dizem, as cartas são duras e fortes, mas a presença corporal é fraca, e a palavra, desprezível. Considere tal pessoa que o que somos por palavra, nas cartas, estando ausentes, também seremos por atos, estando presentes. Não ousamos nos igualar ou nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Mas eles, medindo-se a si mesmos e comparando-se consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme a medida da área de ação que Deus nos confiou, a qual se estende até vocês. Pois não nos estendemos além do que convém, como se não tivéssemos chegado até vocês, já que chegamos até mesmo a vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho de outros, mas temos esperança de que, crescendo a fé de vocês, seremos, segundo a nossa medida, engrandecidos ainda mais entre vocês, para anunciar o Evangelho nos lugares além de vocês, sem nos gloriarmos em campo de trabalho alheio. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Segunda aos Coríntios, capítulo 11. Tomara Deus que suportassem um pouco da minha loucura, pois também eu poderia gloriar-me, como alguns se gloriando, mas não seria sensato. Falarei das coisas que me enfraquecem, para que não pareça arrogância. Se alguém pensa ser forte, também eu sou, embora não faça uso de tais privilégios. Escrevo essas coisas não para causar tristeza a vocês, mas para que se reconheça o zelo que tenho por vocês, e que ninguém vos engane com palavras suaves. Pois sinto ciúmes de vocês, como Deus sente ciúmes de Cristo. Dei-me por esposa a um só marido, para apresentá-los a Cristo como pura virgem. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também vocês sejam corrompidos da simplicidade que há em Cristo. Pois, se alguém vem pregar outro Jesus, ou se recebem outro Espírito, ou um evangelho diferente do que vocês receberam, toleram bem. De fato, não quero que vocês não saibam que já fiz muitas coisas para que o evangelho de Cristo não fosse obstaculizado. Muitas vezes, em perigo de morte, tenho-me exposto, trabalhando de dia e de noite para não ser pesado para ninguém, pregando o evangelho sem receber salário, para não prejudicar a ninguém. Quanto aos judeus, mesmo que eu seja apóstolo de Cristo, tão excelente quanto os outros, porém, não me considero inferior a eles. Trabalhei mais arduamente que todos, fui preso muitas vezes, açoitado muitas vezes, enfrentei naufrágios, perigos de rios, de ladrões, dos meus compatriotas, dos gentios, em perigo nas cidades, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite no profundo, muitas viagens, fome, sede, jejum,
frio, nudez. E, além disso, as preocupações diárias sobre todas as igrejas. Quem é fraco, e eu não sou fraco? Quem é escandalizado, e eu não me queimo de indignação? Se é necessário gloriar-me, gloriar-me-ei de minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então sou forte. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. Não é necessário que eu me glorie além do necessário, embora venha um momento em que seja necessário, para não ser exaltado além da medida. Pois me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque, quando sou fraco, então sou forte. Visão e revelação do Senhor tive muitas vezes, e me glorio mais das revelações do que de qualquer outra coisa. Mas para que ninguém se orgulhe demais de mim, foi-me dado este espinho na carne. Quanto aos outros, irmãos, não quero que ignorem que muitas vezes, em perigo de morte, estive no desespero. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite no profundo, muitas viagens, em perigos de rios, ladrões, dos meus compatriotas, dos gentios, nas cidades, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns frequentes, em frio e nudez. Além de tudo isso, o cuidado de todas as igrejas pesa sobre mim. Quem é fraco, e eu também não sou fraco? Quem é escandalizado, e eu não me queimo de indignação? Se é necessário gloriar-me, gloriar-me-ei de minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Peço a vocês que me recebam em reconciliação, meu amor não é diminuto, e minha alegria é grande por causa de todos. Porque, se dou ordens, não é por rigor, mas por amor. Se castigo, é para cuidar de vocês com temor e cuidado de pai. Segunda aos Coríntios, capítulo 13. Irmãos, agora chego à vossa presença pela 3ª vez. No boca a boca, dizem alguns, ou em cartas, eu venho com poder, para que, quando eu estiver presente, não precise ser rigoroso com aqueles que não acreditam. Pois pedem provas de Cristo falando em nós, e as palavras e atos demonstram que Ele está vivo em nós. Examinem-se vocês mesmos se estão na fé. Provem a si mesmos. Não se julguem de maneira precipitada, mas reconheçam que Cristo está em vocês. Caso contrário, vocês não passarão no teste. Pois, quando estamos fracos, Ele é forte. Não quero que sejam enganados, mas que estejam plenamente preparados para todas as boas obras. Peço que se esforcem para viver em paz uns com os outros e em santidade. Regozijem-se, busquem a edificação mútua e não se deixem levar por escândalos ou divisões. A minha autoridade é exercida para fortalecer, não para destruir, para que, quando eu estiver presente, haja alegria plena e não tristeza. Por isso, exorto-os a que façam tudo de forma a glorificar a Deus. Recebam minha advertência com humildade, pois é para o seu próprio bem, e não para o meu orgulho. Pois busco a vossa edificação e a vossa salvação. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.